Olá, eu sou Marcela Reis, instrutora do curso de fotografia do projeto Além Fronteiras da Associação Dom Bosco. Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre o histograma, como ler e interpretar o histograma. Existem três tipos de histogramas que são o histograma de luminosidade, o RGB e os de canais individuais de cores. Esses histogramas eles medem a luminosidade a partir dos pixels de uma imagem. E o histograma, ele é basicamente um gráfico que mede a luminosidade de pode ser da imagem toda ou de detalhes da imagem, de um pedaço da imagem. Ele nos ajuda a obter uma melhor exposição da nossa imagem, de uma maneira que a gente consiga ver se uma foto saiu super exposta ou subexposta ou com cores medianas, com cores com uma luminosidade mais média. Bom, nem sempre a nossa tela LCD ou o Viewfinder vai entregar a luminosidade correta. Na verdade, mesmo que a gente tire uma foto em RAW, a imagem que a gente vai ver no visor vai ser uma imagem JPEG compacta que nem sempre essa imagem vai ser fiel à realidade, pois ela é uma imagem compacta que não traz muito da realidade naquele momento. Então, a gente vendo o histograma, a gente consegue ter essa noção e a gente consegue melhorar a nossa fotografia na mesma hora, vendo o resultado do histograma. Em um histograma de luminosidade, a gente consegue definir regiões de zona tonal. Então, onde é que a gente pode encontrar o histograma na hora de fotografar? Primeiro a gente vai ligar a câmera e a gente vai colocar no Live View. Clicando no Live View, vocês vão ver que eu estou mostrando tudo que está aqui. Se eu apertar aqui, vai focar. E eu vou apertar nesse botão, o Display. Apertando duas vezes vai aparecer o histograma de luminosidade à sua direita. E quando eu apontar para um objeto, ele vai fazer a medição dos pixels e vai me dizer se eu tenho uma imagem que está pendendo mais para o branco ou mais para cores escuras. A região onde a gente tem maiores valores tonais é chamada de zona tonal. Essa zona tonal ela pode ficar tanto ao centro como à direita ou à esquerda, nos seus extremos. Quando ela está mais à esquerda, são valores tonais mais escuros, e quando ela está mais à direita, são valores tonais mais claros, mais brancos. Quando ela chega ao seu final, a gente pode ter uma imagem totalmente estourada. E quando ela chega ao seu final direito, na verdade, ao seu lado extremo esquerdo, ela pode ter uma imagem totalmente escura. Ainda é possível também você visualizar o histograma de partes da foto. Então vamos dizer que eu me aproxime e corte um detalhe da foto e faça a revisão através do histograma apenas daquela parte daquela foto. Vocês irão ver um histograma aqui que tem a sua área central com tons médios, a sua área mais para a esquerda com sombras, tons escuros, como também a sua área mais para o lado direito com tons mais claros. Essa imagem é um exemplo clássico de um contraste que a gente observa muito grande de tons médios, tons claros e tons escuros. Onde eu encontro o histograma na minha câmera na hora de fotografar? Eu posso ver ele tanto depois de fazer a foto, como também na hora de fazer a foto. Ou seja, se eu estiver usando o Live View, eu vou conseguir apenas aqui, deixa eu ligar a câmera, eu vou abrir o Live View e vou apertar duas vezes nesse botão, o Display. Quando eu apertar o Display, a câmera vai estar fazendo a medição da área que eu quero. Então, por exemplo,
Se eu apontar para a área branca, eu vou ter uma imagem mais para o lado direito, porque eu tenho uma imagem praticamente estourada, porque só tem o branco. Se eu apontar para algo escuro, o meu histograma vai para o lado esquerdo, mostrando, né, que eu tenho uma baixa exposição. Então, às vezes, a gente não pode confiar simplesmente no nosso visor ou no nosso viewfinder. Ele pode dizer que a gente tem uma imagem exposta corretamente, mas na verdade a gente não tem. Porque o que eu estou vendo na minha live view, a imagem que eu fiz, ela é uma imagem JPEG. Por mais que eu tenha feito em RAW, eu só consigo ver essa imagem em RAW realmente no pós-processamento, no computador. Já a imagem que vai aparecer para mim aqui na câmera é uma imagem JPEG e é através dela que o histograma está se baseando. Mas esse histograma às vezes não está completamente errado, ou o nosso live view também não está completamente errado. Quando a gente quer uma imagem que tem tons mais claros, o histograma vai pender para a direita. E quando a gente quer uma imagem com tons mais escuros, o histograma também vai pender para a esquerda. Mas é a nossa intenção que vai definir tudo. Se eu vou fazer uma foto de, por exemplo, um casamento, um véu de noiva, o meu histograma vai dar mais para a direita, porque a imagem que eu quero é o que a gente chama de High Key Image, que é uma imagem com tons mais claros, com menos sombras. E se eu quiser fazer uma imagem com algo mais escuro, que tenha mais sombras, é o que a gente chama de Low Key, que é uma imagem mais com tons escuros, com tons com mais contraste, né? Então, essa imagem a minha intenção é passar imagens mais escuras. Então, o meu histograma vai pender para o lado esquerdo, sim. E não quer dizer que isso está errado. E aí que a gente chega em um outro ponto. Não existe um histograma perfeito. Um histograma que diz que está muito claro ou que está muito escuro não está errado. Porque se essa for a intenção que a gente tem com a nossa foto, não vai estar errado. Vai estar, é o que a gente quer, né? Então, o que a gente tira disso é que nem sempre o nosso visor vai dar a imagem correta. Nem sempre a gente vai... o que a gente está vendo no nosso visor vai estar correto. Quando a gente estiver em um ambiente que tenha muita luz, ele pode passar a imagem que está muito escura, mas na verdade ela vai estar com a luminosidade correta. E assim, vice-versa também, quando estiver em um ambiente muito escuro, ela pode parecer que está com a imagem com a luminosidade correta, mas na verdade não vai estar. E aí a gente pode fazer essa verificação através do histograma. Ele é uma ferramenta importantíssima para a gente poder a gente se basear na hora da nossa fotografia. Bom, aqui vocês vão ver uma imagem com a subexposição, uma superexposição e uma exposição perfeita, que seria a exposição correta. Mas isso tudo depende. Aqui a gente está usando um exemplo de uma imagem que teve uma exposição correta para a nossa intenção com aquela foto. A gente não está vendo a foto, mas está vendo como se fosse o histograma perfeito para uma foto hipotética. Bom, um outro ponto importante que eu tenho que deixar claro nesse vídeo é que a gente não pode pegar uma foto que a gente fez de uma exposição incorreta e dizer, por exemplo, que a intenção dela foi trazer o low K ou o high K, que vou botar um exemplo aqui, que é um tipo de imagem escura e um tipo de imagem mais clara, com tons mais claros sem sombras. A gente vai ter uma aula específica ensinando como fazer essas técnicas, tanto o low K quanto o high K image. Então não adianta a gente fazer uma fotografia
que seja superexposta ou subexposta e dizer que é uma técnica, que é essa técnica, quando na verdade ela é fruto de uma exposição incorreta. Bom, agora a gente vai para a parte prática do histograma, mostrando como é que ele funciona em algumas ocasiões. Bom, na prática de hoje a gente vai mostrar como o histograma funciona. Eu coloquei aqui, imitei um fundo infinito, né? E aí vou botar no Live View para vocês verem e vou fazer o foco automático. Quando a gente tem uma imagem com tons bem distribuídos, pixels bem distribuídos, o histograma vai ficar mais espalhado entre o lado esquerdo e o lado direito. Esse daqui ainda não está corretamente. Vou fazer a foto. E aqui nós temos o histograma. E quando nós temos um pico no centro, como a gente está tendo aqui, esse pico no centro quer dizer que nós temos pouco contraste. E a gente se deve a isso, a esse fundo infinito, que não tem contraste, não tem nada além desse biscoito, né, que possa fazer um contraste. Então ele cria um pico na região. E quando a gente aponta para outros lugares, a gente percebe a redistribuição do histograma. Agora eu vou fazer um histograma mais voltado para a parte subexposta. Então a gente percebe que nosso histograma está todo concentrado na parte esquerda, porque a imagem está praticamente escura, totalmente escura. E quando o inverso, né, quando nós vamos para o seu inverso, temos uma imagem super estourada, praticamente branca, com pouco contraste, com pouca distribuição da sua zona tonal. E ainda há outros dois tipos de gráficos que o histograma pode nos dar, que são posterização e picos muito escarpados, que a gente vai ver a seguir. E ainda existe um outro gráfico que é quando a gente tem uma perda dos ranges tonais. A gente sabe que o dynamic range é a capacidade da nossa câmera de enxergar tons claros e tons escuros na mesma foto. Então, quando a gente tem uma foto com muita luz e algo muito escuro, uma sombra muito escura na mesma foto, sem eu estourar nem a parte escura nem a parte clara. Então, quando eu tenho uma imagem assim, faltando ranges tonais, o meu histograma vai ficar cheio de picos. Aqui a gente vai conseguir ver que existe alguns picos muito elevados por conta dessa falta de ranges tonais. Meu céu está totalmente branco e a parte embaixo da linha do horizonte está mais nítido, tem mais contraste. Então isso é quando ocorre a falta de ranges tonais. Bom, a posterização é quando ocorre a perda de algumas informações de pixels e a imagem começa a ficar posterizada. Vocês vão ver um exemplo aí na tela de vocês, mostrando como é que fica o gráfico do histograma. E geralmente essa posterização acontece quando a gente faz adições e quando a gente tenta fazer uma compactação da imagem para que ela fique menor, que ela possa, por exemplo, ser utilizada em um outdoor com alguma perda de pixels. Então, todas as cores não vão ser fiéis ao que de fato era quando a gente tira a foto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem em casa e até uma próxima.